Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí, minha gente, 9 horas 12 minutos, 9 e 12. Deixa eu tirar aqui a nossa trilha. Deixa eu tirar aqui também a tarja para receber a nossa querida Amanda. Deixa eu tirar aqui. Tá aí, que bacana, Amanda. Amanda, que prazer poder receber você aqui hoje na Rádio Sindicop. É um orgulho, viu, Amanda? É uma honra para a gente receber você aqui. Deixa eu só ver se o microfone está bem. Você me ouve bem? Me ouve bem, querida? Porque eu normalmente sempre ando no sol, tipo, daqui estou sem nada. Olá, bom dia. É um prazer imenso participar aqui com vocês desse programa. Com alegria que vamos fazer um bom debate, estou à disposição. E já de imediato agradecer o convite, estamos à disposição. E que legal, que bacana, hein? Deixa eu passar já a palavra aqui para o nosso presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo, que vai participar com a gente aqui. E aí eu quero que ele também dê as boas-vindas para você aí. Pois não, Gilson, ouve bem? Já dando as boas-vindas aí para a nossa querida Amanda. Isso, bom dia, Carlos, bom dia, Amanda, ouço bem, sim. Seja bem-vinda a diretora da Unidade Federal aí, né? Prazer recebê-la aqui e contamos aí em saber, né? Mais detalhes do sistema federal aí. Sempre um prazer. Obrigada, prazer é meu. Tá aí, bacana, é isso mesmo. É realmente um orgulho pra gente. Bom, minha gente, amanhã, Dia Internacional da Mulher. Então, para todas as mulheres da segurança pública, para todas as mulheres policiais penais, não é mesmo? A gente quer prestar esta homenagem, trazendo esse bate-papo com a Amanda aqui, né? E todo mundo curiosíssimo. Eu teria pergunta para uns 3 dias aqui para a Amanda, viu? Mas a gente sabe que não dá, né? A gente está aguardando também a Aline Lara, né, que é policial penal, que vai participar com a gente aqui. Bom, nesta data, então, recebendo a policial penal, Amanda Teixeira, que comanda uma das 5 penitenciárias federais de segurança máxima, né, do país. Aliás, né, minha gente, a primeira mulher a ocupar este cargo, Amanda Jaqueline Teixeira. Ô, Amanda, eu tenho certeza que você encontrou, assim, grandes, imensos desafios, né, na carreira. Ainda mais, né, como eu disse lá no início, né, num posto historicamente aí ocupado por homens, né, em um país ainda, né, infelizmente tão preconceituoso, tão machista quanto o nosso, né? Por isso é motivo de orgulho, né, a gente receber hoje você aqui. Então, para que os policiais penais, né, do estado de São Paulo te conheçam um pouquinho mais, né, saiba quem é a Amanda, como foi que a Amanda se tornou aí policial penal, ocupou esse cargo. Eu gostaria de saber um pouquinho aí inicialmente, né, da sua história, não é mesmo, Amanda? Pois não, minha querida, fique à vontade. Mais uma vez, um excelente dia para você, para toda a sua equipe daí da Penitenciária Federal de Brasília, viu? Obrigado. Tá certo. É um prazer inicialmente falar com o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele é importante aqui para mim, é importante para a custódia que eu faço na Penitenciária Federal em Brasília, principalmente pelo tema relacionado às organizações criminosas que atuam em São Paulo. Mas é especial, importante para mim falar com os policiais penais do Estado de São Paulo, esse estado gigantesco na área do sistema prisional. Imagino o desafio e também fico muito curiosa, sempre falo com os estados, fico muito curiosa de saber os desafios de vocês, os desafios que vocês enfrentam, que são diferentes, mas eu acho que com a mesma missão, né? A missão de construir um sistema penitenciário que seja forte, um sistema penitenciário que dê vazão para a política de segurança e combata o crime organizado. Então, assim,
Me sinto muito acolhida por vocês, muito legal poder conversar. Quando recebi o convite, fiquei muito contente por falar com o estado de São Paulo. Eu nasci lá no interior do Paraná, eu sou uma menina que nasceu numa cidade bem pequena, uma cidade pobre, enfim, uma criança comum cresceu aí com vários irmãos, aquela lógica de família bem ampla, né? E aos poucos eu fui construindo uma relação muito importante com os movimentos de mulheres, né? Principalmente debatendo o tema de violência contra a mulher. E foi o meu principal espaço de atuação ao longo da minha juventude, foi o debate de mulheres. E aí eu passei a construir na universidade. Eu ingressei na universidade pela política de cotas, assim como ingressei no concurso público pela política de cotas. E eu avancei muito por esse debate em torno da visibilidade das mulheres nos espaços de gestão, nos espaços de poder. O que me trouxe até a Polícia Penal, que eu acho que também é uma parcela muito grande, principalmente das mulheres, né? Já que a gente não brinca, geralmente, de criança, né, com viaturas, não brinca com bonequinhos de policiais, não se referencia na televisão, né? Não vê nos filmes as mulheres como policiais, as mulheres como diretoras de penitenciário. Então, é um sonho difícil de ser visualizado quando somos crianças ou jovens. Mas com o passar do tempo e com a vida, a gente também vai conseguindo compreender os espaços de atuação que nos deixam de forma economicamente estáveis. E aí eu fui em busca de concursos públicos e cheguei até a Polícia Penal. A Polícia Penal, ela abriu um horizonte quando eu estava atuando numa Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Eu fazia muito a coordenação da Patrulha Maria da Penha, e aí comecei a ter um contato maior com o tema de segurança e um contato também com o sistema prisional, e comecei a olhar para as carreiras policiais. Eu fiz o concurso, então, da Polícia Penal Federal. Meu concurso é um concurso de 2017, sou novinha, né, para grande parte dos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Temos aí companheiros e companheiras com uma trajetória muito grande no sistema prisional. Eu ingressei no SPF em 2017, fiquei 5 anos lotada lá em Catanduvas, no Paraná. Então, eu fui chefe de divisão de reabilitação, é a parte que cuida das assistências aos presos do sistema federal. Então, eu fiquei chefe nesse período lá, 5 anos. Então, eu recebi o convite para vir para a Penitenciária Federal em Brasília como diretora. Faz 1 ano que eu estou aqui em Brasília. E nesse período da minha carreira, eu também pude me formar pela Escola Nacional de Serviços Penais como instrutora de intervenção tática, sou interventora. Também sou instrutora de comissão técnica de classificação. Então, também tenho esse espaço de atuação dentro do Sistema Penitenciário Federal, que é o espaço de atuação didático-pedagógica, né, como instrutora. E aí, sim, no ano passado, vim aqui para Brasília para assumir a Penitenciária Federal em Brasília, esse desafio que é gigantesco, essa penitenciária que é a 5ª penitenciária Eu falo bastante, viu, gente? Se vocês me deixarem aqui, eu vou falando. Mas um desafio que, para mim, é o maior desafio, né, da vida até aqui, mas que a gente tem enfrentado com bastante serenidade, né? Mas, assim, para fazer a síntese, tem muitos elementos aí da vida, né, das pessoas antes de sermos profissionais. E costumo dizer que, para nós mulheres, o grande desafio é sobreviver, né? Começa tentando sobreviver num universo machista, num universo cheio de violências. Então, o desafio de permanecer viva, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. E aí, esse desafio da vida das mulheres traz para o ambiente profissional a capacidade de a gente enfrentar todos os outros, né? Então, acho que é um pouco isso. Realmente, hein? Que história já, hein? Só no começo do programa aqui já veio uma história. É muito bacana, né? A gente fica muito orgulhoso. Mas deixa eu receber aqui também a nossa amiga policial penal, Aline Lara. Aline, bom dia, que prazer receber você por aqui. Dá um oi aí também para nossa querida Amanda, Aline. Bom dia a todos. Prazer, Amanda. Muito honrada em fazer parte contigo dessa entrevista, com o Gilson e o Carlos sempre lembrando da gente. E espero contribuir um pouquinho, mas estou ansiosa para matar muita curiosidade. Eu tive ouvindo algumas das suas entrevistas. Aí. E confesso
Confesso que estou curiosa. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora acho que tinha dado uma travada aqui para mim, viu? Deixa eu passar então para o presidente Gilson Barreto. Amanda, o presidente Gilson Barreto tem toda a luta aí, né, junto com a sua diretoria, junto com o Sindicop. Inclusive ontem, né, estava numa reunião aqui com o secretário de São Paulo. Depois, no final do programa, a gente vai fazer uma outra parte trazendo os detalhes e fazendo toda a luta, né, que você conhece como policial penal também. Presidente, eu tenho certeza que você, assim como eu, tem 1 milhão de perguntas aí para a nossa Amanda, né? Pois não, fique à vontade, viu? Carlos, primeiramente, né, eu quero parabenizar a Amanda por esse resumo aí que ela fez inicial, né? Ela diz que é jovem de sistema penitenciário, me parece muito jovem também, né? E já ocupando um cargo de direção de uma unidade prisional federal, um cargo de muita responsabilidade, né? Nós temos conhecimento disso, principalmente trabalhando com o público que ela mesma falou aí, que a gente conhece bem também, né? E também já desejar aqui o antecipado Feliz Dia das Mulheres para as 2 mulheres que estão aqui nessa entrevista com a gente, a Aline, colega. A Polícia Penal, né, é uma instituição nova, que a gente conseguiu aí essa conquista em 2019. Eu sei que muitas ainda necessitam da regulamentação, me parece que inclusive a Polícia Penal Federal, né, Amanda? Nós, embora tenhamos aí a PEC, mas alguns estados ainda dependem disso, São Paulo se inclui, mas em conversa com o secretário aqui ontem, ele acredita que seja encaminhado o nosso projeto na semana que vem. E nós continuamos acreditando também e confiando, porque já passou a ser a novela agora a regulamentação nos estados e em âmbito federal, né? Mas os desafios do sistema federal, muito recentemente, teve aí uma fuga de uma das unidades, né? O sistema federal também começa a enfrentar o que os estados já enfrentam há muito tempo. E aí eu não sei, né, se é pertinente aqui saber, porque a gente vê pelas notícias, mas pelas notícias, o que é externado aí é que também no sistema federal já vem tendo algumas dificuldades de manutenção do sistema, algumas deficiências, né, que é muito comum nos estados. Você pode falar sobre isso, Amanda? Tudo bem, Gilson, bom dia. É evidente que o sistema penitenciário ele vai sofrendo de sucateamento de acordo com as decisões e com os processos, e isso vai impactando todo o sistema penitenciário, né? Eu costumo dizer que o SPF, né, o sistema federal, ele sempre é observado como ilha, mas ele não é uma ilha, ele não tem grandes diferenças, até porque a cultura prisional, o investimento, o que na ponta se desdobra como sendo política prisional, ele atinge o sistema federal. Se o Estado não vai bem, o SPF pode não ir bem, e vice-versa. Então, a gente é mais uma ferramenta para o sistema penitenciário brasileiro, né? A Polícia Penal Federal também carece de regulamentação. Então, a gente está aí com a mesma novela que vocês, uma novela que ela impacta na saúde mental dos nossos servidores, impacta na saúde econômica dos nossos servidores, e a gente tem dito, né, nós trabalhamos, assim como os senhores que trabalham aí na ponta, com desafios específicos, imagino que com unidades bastante lotação, pouco efetivo, aqui no sistema federal os desafios eles existem, são pontualmente diferentes, mas impactam da mesma forma o servidor penal, né? Na saúde mental, impacta na forma de trabalho, impacta na vida dessas famílias. Então, a gente está aí há muito tempo sem a regulamentação também. Temos a promessa em um acordo assinado para que em agosto saia a nossa regulamentação. E a gente está nessa expectativa, né? Na expectativa de que a gente possa cada vez mais avançar e fortalecer. O que é importante, né? É dizer que não só a esfera federal ou a estadual, mas a atribuição em si, a essência do serviço penitenciário, a essência das unidades prisionais,
é algo invisibilizado pela sociedade, né, na história do sistema prisional. E quando se invisibiliza o espaço, ou seja, quando a sociedade não quer olhar, não quer opinar, não quer participar daquele espaço, também se invisibiliza os seus atores, né? Então, a gente passou uma história de invisíveis na sociedade brasileira, né? Então, eu acho que a PEC da Polícia Penal, ela traz essa virada de chave para que a gente também atue de forma integrada, para que a sociedade compreenda que a Polícia Penal ela faz parte do conceito de segurança pública, do combate ao crime organizado, ela é protagonista e essencial, e que a gente não pode marginalizar o debate do sistema prisional. Então, eu acho que esse debate, ele é tão sociológico quanto estruturante, né? Não é tão somente sobre sucateamento, mas é como a sociedade também vê o sistema prisional, né? O quanto isso importa. Se importa só quando dá o problema, quando dá o desastre, o sinistro, ou vai construir uma política pública participativa e que debata e que dê visibilidade a essas pessoas que trabalham no sistema prisional, né? Então, para a gente esse é o grande desafio, em que pese ser um sistema que não tem superlotação, um sistema que tem unidades bem estruturadas, que nós temos um número de servidores significativo para atender as nossas demandas, mesmo assim o sistema penitenciário federal também carece de visibilidade, né? Vídeo o que você mesmo disse, Gilson, lá nas últimas semanas, eu acho que foi o maior espaço de visibilidade que o SPF teve ao longo da história por um fator negativo, que não vem ao caso entrar em detalhes, até porque já tem posicionamento oficial do nosso órgão sobre o assunto, mas eu quero dizer que é importante que a sociedade veja o sistema não só com seus problemas, mas o tempo todo entenda que o sistema penitenciário ele é fundamental para a estrutura da nossa sociedade, né? Acho que é por essa participação que temos com os estados no compartilhar de problemas mesmo, né? No compartilhar de desafio. O sistema penitenciário é um desafio em si, né? Acho que é por aí. Aí, beleza, né? Bacana, né? Ouvir essas orientações e explicações da Amanda, né? Mas eu tô curioso também para ouvir a nossa policial penal Aline Lara, né? Como diria aquele velho jargão, hein, Aline? De mulher para mulher, pois não, querida? Amanda, eu ouvi algumas das suas entrevistas e sua fala me chama muita atenção para alguns pontos. Eu trabalho aqui no estado de São Paulo já há alguns anos e a direção de uma mulher não é uma coisa tão nova assim. As unidades femininas, geralmente, ela tem uma cultura de ser gerenciadas por mulheres, inicialmente, embora hoje em dia a gente tenha novamente diretores homens nisso, mas uma penitenciária masculina foi gerenciada por uma mulher em agosto de 2000, que foi na P2 de São Vicente. E eu tinha acabado de entrar, tinha 8 meses de sistema, não sabia ainda exatamente qual o peso disso para a história do sistema prisional. Na época, o contexto era uma luta contra o assédio sexual. O poder feminino era atribuído ainda a uma questão sexual. E a gente também sofria muito na busca de nossos espaços, como algo relacionado a favores, algo relacionado, isso era um assunto muito polêmico, isso é extremamente ofensivo, a capacidade feminina ela era subestimada, mas aparece uma mulher numa unidade masculina. Ainda lá atrás, lá na base de tudo, mesmo tendo esperança de mudanças, eu sofri, enquanto mulher, assédio, ameaças, mas não foi por homens, assim, inicialmente. Foram pelas próprias mulheres. Havia uma reprodução do machismo, que é uma questão cultural e estrutural. Na sua fala,
quando a gente fala, quando eu ouço você falando com uma preocupação gigantesca, principalmente sobre o corpo funcional, isso acende uma luzinha de esperança. Você sempre coloca ali, você sempre pontua a saúde mental do servidor. Eu não sei exatamente qual é a sua realidade, enquanto um presídio federal, a quantidade de servidores, eu ainda não sei exatamente como é esse exercício. Mas eu vejo você inovando, eu vejo você falando, tornando público aquilo que sempre foi entre linhas, aquilo que a gente sempre viveu, mas nunca foi declarado abertamente. Qual a sua preocupação? O que você, enquanto diretora, enquanto mulher, que embora num cenário aí de articulação de interesses políticos, a gente sabe que a figura de uma mulher no presídio federal, negra, vindo já do sistema de cota, alimentando todo o interesse político nisso, ainda assim é uma abertura para você fazer diferente. E a gente também sabe que mesmo a gente discutindo saúde mental, suicídio no presídio, a gente não tem nenhuma base, a gente não tem nada oficial, não tem documentos que registrem tudo isso. Qual a sua ação, qual a sua preocupação exata? De que forma você consegue pontuar a sua ação enquanto diretora em relação a isso? Ok, a característica aqui do nosso sistema, Aline, bom dia para você, é um sistema bastante rígido, um sistema bastante monitorado, um sistema que, pelo perfil dos nossos presos, nos coloca como alvo o tempo todo do crime organizado. Essa relação cotidiana com o espaço prisional, com a prisionalização, com o espaço em si, mas também a relação externa de não poder ter orgulho da profissão, de não poder expor publicamente o que se é, não ter um trabalho que de fato seja reconhecido publicamente ou que se possa fazer valer desse trabalho como objeto de orgulho, faz com que os nossos servidores tenham, assim, cotidianamente crises, inclusive de identidade, né? Crises de pertencimento a esse espaço. O quanto é possível pertencer a esse espaço de trabalho, né? Então, a gente tem muitos índices de afastamento no sistema penitenciário federal, né? É um trabalho bastante pesado pela característica e o perfil dos seus presos. E a minha preocupação consiste em o quanto a gente consegue na sociedade avançar para que o nosso trabalho ele tenha uma relação social, ele tenha entregas sociais, ele tenha condição de que a pessoa se sinta feliz fazendo isso. O quanto os nossos servidores são felizes, quais são as entregas que a gente consegue fazer para a sociedade, qual é o nosso reconhecimento social a partir disso, o que nós compreendemos sociologicamente por trabalho, né? Trabalho precisa ser algo presente na nossa família, na nossa sociedade, nos nossos aspectos de convivência. E quando a gente fala de policiais penais federais, o quanto ele consegue fazer isso na sua rotina? Muito pouco. Ele se esconde, ele não pode, ele não fala sobre o seu trabalho. Acho que esse é um dos pontos de impacto na saúde mental dos servidores, né? O segundo ponto, como citei, é o ponto do aprisionamento, o ponto da longa jornada e permanência no ambiente penitenciário. E o terceiro ponto, que eu atribuo, sim, a valorização do servidor penitenciário, valorização econômica mesmo, né? Esse ponto, ele incide, sim, na saúde mental, e a gente precisa falar sobre isso, precisa falar que as pessoas precisam ter condições de executar um trabalho no sistema penitenciário num grau de valorização que consiga assegurar as suas inseguranças com relação à sua família, com relação ao seu destino, ao seu futuro, um risco que corremos cotidianamente, né? Não só no sistema federal, mas em todos os sistemas. Então, eu acho que essa segurança que precisa ser, a partir da contrapartida econômica mesmo, ela precisa ser debatida no conceito de saúde mental. Então, são essas preocupações que, quando você cita ali em inovação, para mim, é fundamental que a gente tome partido sobre esses temas e fale abertamente sobre esses temas. E consiga disputar o espaço das carreiras policiais, o espaço da polícia penal, como sendo um espaço protagonista na sociedade. Não menos, não mais que outras polícias, não menos, não mais que outras instituições, mais central,
e igual ou melhores condições, né? Então, assim, falar sobre o sistema prisional, muitas esferas conseguem falar, estudar, falar, construir. Agora, trabalhar no sistema prisional, estar no ambiente prisional, dividindo esse espaço, e dividir, né? Dividir esse espaço com presos, com pessoas presas, dividir esse espaço com os familiares das pessoas presas, ter a dimensão e controlar aqui o que é toda a metodologia punitivista da sociedade. Esse desafio ele precisa ser colocado numa esfera de valorização muito diferenciada. Por que é? E não é porque eu sou policial penal federal, porque não é uma questão unicamente de categoria, porque é uma defesa de categoria. Não é tão somente uma defesa de categoria, é uma defesa social, de importância social, porque o papel que nós cumprimos é um papel importantíssimo para a sociedade. Então, é preciso que as esferas se coloquem nesses espaços de atuação, né? A educação é importante, a saúde é importante, a segurança pública é importante, a política penal é importantíssima. Então, eu acho que esse debate sobre saúde mental, ele precisa passar por esses ambientes. E eu acho que, para mim, o desafio é poder falar sobre isso, é poder expor, é poder construir, junto com o meu órgão, políticas públicas que atendam essas 3 linhas de atuação que aqui, para mim, são algo que planeja um pouco e orienta um pouco as ações sobre o tema de saúde mental dos servidores. Muito obrigada. Outra fala que eu também ouvi sua e que me chama a atenção, você fala sobre a integração de todas as forças. Você pontua isso como uma missão sua, como uma busca, E aí, a gente sabe que dentro da segurança pública, antes de mais nada, egos. Nós estamos falando de forças diferentes, com egos diferentes. E você viu alguma coisa necessária. Você enxergou e você teve a coragem de falar. Mas você já pontua, dentro da esfera federal, vocês conseguem interagir um pouco mais, principalmente dentro da Compuna, embora a penitenciária federal seja totalmente apartada, exclusivamente da União, o restante é Estado, enfim, entendi. Só que aí você disse que vocês já conseguem dividir alguns espaços para treinamento, vocês já têm uma interação um pouco melhor por conta da proximidade. Mas em termos de decisões conjuntas, isso ainda é muito longe? Assim, esse realmente é um ponto, Aline, muito importante para mim. Eu, quando vim para a gestão, no meu planejamento aqui, um dos horizontes era conversar mais com todas as forças de segurança. A gente não atuar de forma isolada. O impacto hoje que a penitenciária federal tem no seu território, no território em que está alocado, é um impacto muito grande. Muito grande. Um evento crítico numa penitenciária federal, ele é vivido por todas as forças de segurança, não tem jeito. E de outra banda, para mim é inaceitável eu chegar aqui em Brasília, saber que tem um efetivo de 11 mil policiais militares, por exemplo, e eu achar que eu vou dar conta da minha missão aqui sozinha e tudo bem, tudo certo. Acho que não é por aí, né? Eu acho que a gente tem muita expertise, muito conhecimento, muitas áreas dentro das forças de segurança que são fundamentais à integração, né? Cito aqui a inteligência, cito aqui a parte de treinamento, cito inclusive a parte operacional, né? Operar em conjunto, construir ações em conjunto. A gente tem avançado muito aqui na Penitenciária Federal em Brasília, nós temos inclusive grupo de trabalho com todas as forças de segurança, a gente tem desenvolvido protocolos de planos de ação de situações, né? Ou seja, exercício de mesa com situação XYZ, justamente para fazer essa integração, que para a gente cumpre 2 papéis, um papel preventivo e um papel em acionamento em situação de crise, né? Então, a gente tem conversado muito, sim, colocado na mesa, a segurança pública se faz com a opinião de todos. O poder de decisão é um poder de decisão e de gerenciamento de crise eventual dentro de uma penitenciária federal. O poder é da direção, é da diretora, no caso.
Mas isso não significa que eu não possa ouvir, não possa saber como vai estar a atuação da outra força numa situação crítica minha, onde vai se posicionar, quem vai sobrevoar, o que vai fazer, o que não vai fazer, qual é o apoio que eu consigo lançar a mão nos momentos e qual é o apoio que eu consigo ofertar para as demais forças de segurança em determinados momentos. E a gente só consegue fazer isso com protocolo, conversando, com padrão, com orientação e com normativo. Não pode ser no boca a boca, não pode ser a Amanda é diretora e ela tem o telefone do tenente-coronel fulano que vai resolver. Não, tem que ser protocolar, independente de quem passa na gestão, tem que estar escrito, tem que estar assinado, tem que estar organizado, as tropas precisam saber como proceder em todas as situações. Então, para mim, assim, é um desafio primário, conversar com todas as forças de segurança do Distrito Federal, ter uma parceria que seja de fato com a Polícia Penal aqui do Distrito Federal, uma Polícia Penal também, assim, de muita luta, uma Polícia Penal de muita qualidade. Os colegas aqui são referência para a gente em várias áreas. A primeira turma formada do Sistema Penitenciário Federal, de Policial Penal Federal, foi formada pelo DPOI, né? Então, nós bebemos muito na fonte também aqui da Polícia Penal do Distrito Federal, e são nossos parceiros não somente no título de parceria, mas parceiros de fato, na organização, na operação e nas ações estratégicas. A gente chama assim na mesa para ouvi-los, para ouvir as forças de segurança, e com base nas suas opiniões também orientar nossas decisões. Eu vou aproveitar para fazer mais outra pergunta, me dá o espaço, Carlos. Você falou também sobre a Força Penal Nacional, como uma mobilização de servidores estaduais, coordenados e orientados pela Polícia Federal, que atua nos estados, em situação de crise, de cooperação, de orientação dos estados, e é uma integração que acontece e que visa melhorar o sistema num todo. Essa Força Nacional, ela existe, ela já atua, mas o que é preciso para ela atuar aqui? Quem precisa solicitar, ainda como uma medida preventiva, ainda como uma orientação, ainda como, vamos fugir do foco crise instalada. Quem faz essa tramitação? Como? Tá. A Força Penal Nacional, ela teve uma alteração de caráter, ela teve uma portaria agora no ano de 2023, né, assinada à época pelo ministro Flávio Dino, que transformou, antes era a FTIP, né, Força Tarefa de Intervenção Prisional, aí teve algumas reformulações, organizações. Lá no início, quando ela foi criada para atender as situações mais críticas, que foram as situações, por exemplo, do massacre de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, lá no Compage, no Amazonas, em Manaus. Então, ela foi criada com esse objetivo de intervir nessas situações, que eram situações fora do controle do Estado, né? Depois ela foi tomando um caráter de apoio e de cooperação com os estados, e por isso virou Força Penal Nacional, agora em 2023. A mobilização dela é feita por decreto, mas assim, ela tem algumas formas de ser acionada. Por exemplo, os estados, ele precisa acionar com justificativa de acionamento a partir da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, né, ou correlata, o SEJUS, enfim, depende do estado. Vai fazer o acionamento para o governo federal, a Senapen é quem é responsável pela mobilização desses servidores, e aí essa Força Penal Nacional vai atuar em parceria com o Estado. Por exemplo, hoje, a FPN, com relação aos estados, está atuando em Pernambuco. Então, em Pernambuco tem Força Penal Nacional atuando, e aí vai fazer essa cooperação, mesmo que em formato de restabelecer procedimentos, rotinas, acompanhamento da unidade, segurança de unidades, enfim, para conter eventuais crises ou até fazer a prevenção de crises que possam surgir. Mas quem é, de fato, legítimo a fazer essa solicitação é o secretário de Estado de Administração Penitenciária. Pois não, Aline. A mulher sabe, gente. É muito comum a gente atrelar a imagem da mulher no sistema penitenciário à humanização da pena. E as nossas diretorias, elas são decorrentes, geralmente, de divisões de reintegração. Você mesmo esteve por 5 anos em Catanduva,
É muito comum. As nossas coordenadorias, que são diretorias, né, superiores, também nós temos apenas 2 que têm o mesmo perfil, né, que é de assistência ao preso. E aí você também disse que a gente não pode romantizar essa humanização da pena. Fale mais sobre isso, por favor. Vamos mostrar que a gente também sabe falar de segurança. Aqui na minha unidade até foi um impacto, né? Diferente o perfil esperado e a atuação. Como a gente tem no Sistema Penitenciário Federal já uma estrutura bastante organizada de assistências, e ela é realmente suficiente, muito suficiente, assim, mais do que suficiente, eu diria, até porque a gente tem estrutura de saúde que atende o preso semanalmente aqui na unidade. A gente tem estrutura de educação. Na minha unidade, 95% dos presos têm nível médio completo. Então, é um perfil muito diferente de atuação. Então, qual que é o meu desafio? Meu desafio aqui é gerar o equilíbrio desse cumprimento dessa pena, mas, acima de tudo, a entrega que o Sistema Penitenciário Federal tem a fazer para a sociedade é uma entrega de segurança. O nosso papel, a nossa missão é isolar essas lideranças, é isolar do contato com os estados, é proteger os estados destas pessoas que estão custodiadas conosco. Então, o meu papel aqui é de cumprimento, sim, da lei de execução penal, é de cumprimento integral das assistências, mas, sobretudo, a missão do Sistema Penitenciário Federal, ela não é uma missão relacionada ao tema reabilitação, quer seja na sua essência de vamos transformar a vida dessas pessoas com ofertas de escalas de assistência amplas e que ela possa construir novos horizontes. Ela não passa por esses temas. A gente faz as ofertas, a gente não faz juízo de valor, a gente faz as nossas entregas. Se a pessoa vai voltar para o Estado, né, quando cumprir o seu prazo de permanência no Sistema Federal, se voltará ao seu Estado com outro perfil, aí é algo do qual a gente não tem mais controle. Então, o meu perfil aqui é cumprir e dar prioridade, de fato, à nossa missão, que é uma missão institucional, uma missão de segurança, uma missão de que hoje, aqui a Penitenciária Federal em Brasília, ela é considerada uma das penitenciárias mais seguras da América Latina, e é sobre isso que a gente precisa garantir, garantir a segurança e que o Estado brasileiro pode confiar na excelência do trabalho da Penitenciária Federal em Brasília. Então, nosso desafio, ele caminha muito mais por essa esfera, e aí, assim, não é desprezando ou minimizando as características das assistências. Pelo contrário, elas são fundamentais para o equilíbrio do nosso sistema, né? Sempre quando eu recebo visitas técnicas aqui, eu mostro toda a divisão de saúde, a gente tem capacidade de atender até a média complexidade, e também digo isso também é um aparato de segurança. É um aparato de segurança porque isso faz com que eu não preciso movimentar o meu preso para fora, eu não preciso fazer uma escolta de emergência, eu não preciso colocar equipes em risco, eu não preciso fechar um hospital para atender um preso de alta periculosidade e em detrimento do atendimento de uma população toda. Então, a nossa especificidade é uma especificidade que sim, tem que levar em consideração a segurança, né? Então, essa é a missão. Não sei se era isso que você esperava, Aline, mas estou aqui à disposição. Não sei também se você está ouvindo aí. Eu acho que meu vídeo está travado, mas vocês me ouvem? Porque eu estou ouvindo. Ouço. Sim, estou mega satisfeita, estou orgulhosa por ter uma mulher como Ti nos representando, e eu vejo, sim, que a sua ação, ela é isso, é representatividade, e a gente vê com uma representatividade de peso, uma pessoa que consegue discorrer com coesão, coerência, com firmeza, fala de humanidade, mas também fala da rigidez que é necessária para os procedimentos prisionais, totalmente consciente, dona de suas palavras, não vejo medo, vejo cuidado, e estou orgulhosa por isso, muito obrigada. Querida, eu que agradeço, fico tão feliz falando com vocês, assim, e eu sempre digo que é por conta como
você contou, Aline, a história de que outras diretoras do sistema prisional nos estados já cumpriram suas etapas, né? E é por conta da etapa delas que eu estou aqui, né? Por conta de muitas lutas que foram feitas no ambiente da segurança pública, nos ambientes prisionais, que eu estou aqui, né? E não é porque eu estou aqui, é porque as mulheres estão. E eu acho que isso que é fundamental, né? O quanto a gente consegue abrir portas e o quanto a nossa presença, ela desafia o tempo, desafia o ambiente, desafia os paradigmas, né, do sistema prisional. Então, é isso, assim, sou muito grata a todas as mulheres que atuam no sistema prisional e que fazem com que a gente possa falar também sobre esse local aqui, né, nesse local de fala, né, e que as nossas presenças, Aline, a minha, a sua, de todas as outras, seja sempre abrir portas, né, abrir portas para as outras, e que as próximas gerações possam encontrar ambientes menos desafiadores para as mulheres, né? Que seja um pouquinho mais fácil. Acho que esse é o ponto principal. Acho que a Aline deu uma travada ali. Gente, muito bacana, hein? Eu disse que eu ficaria uns 3 dias, mas acho que eu precisaria de uma semana para ficar ouvindo essas conversas, assim, muito bacana, né? Muito legal. Deixa eu trazer aqui uma nota importantíssima. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, lamenta com profundo pesar a morte dos policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José de Moraes Neto em acidente aéreo com monomotor da Polícia Federal na quarta-feira, né, ontem no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Diz assim: manifestamos nosso profundo pesar pelo acidente e nossas condolências. Garanto que nada faltará às famílias dos 2 agentes que pereceram exercendo suas funções em prol da sociedade brasileira, disse o ministro. A Polícia Federal decretou luto oficial de 3 dias. Importante, né, a gente trazer também essa nota, né, essa manifestação do ministro da Justiça, né? Quando a gente tem, assim, um ministro da Justiça que se manifesta em uma situação dessa, né, da perda de seus agentes, né, seja lá de qual força for, a gente tem que realmente valorizar, né? Parabéns ao ministro da Justiça aí, né, por essa nota. Diante desses tantos problemas aí, situações e desafios relatados aí pela Aline e pela Amanda agora, me recordei aqui, até vou pedir para o Gilson comentar um pouquinho. Ô Amanda, começou a acontecer uma conferência nacional da Polícia Penal, viu? Então ela vai ser realizada nos estados. Parece que já houve uma, né? E agora no próximo dia 28 é a vez do estado de São Paulo, 28 de março, uma quinta-feira, a segunda etapa, que é a etapa sudeste. Ô Gilson, eu queria que você comentasse um pouco aí sobre essa conferência, né? É extremamente importante para a Polícia Penal do Brasil, né, Gilson? Com certeza, Carlos. Não sei se a Amanda está a par, né? Mas tem colegas federais que fazem parte conosco da AGP em Brasil. E essa Conferência Nacional da Polícia Penal é a primeira. Nós começamos pela etapa Santa Catarina, que é o estado do atual presidente da AGP em Brasil, Ferdinando Gregório. E agora nós vamos para a segunda etapa no dia 28, em São Paulo. Ou seja, depois de vencido a luta pela inclusão na Constituição Federal, nós continuamos a luta, né, Amanda? Isso que você falou, pelo nosso reconhecimento em âmbito nacional, a nossa valorização, a padronização das operações, dos protocolos, dos serviços. E já na primeira conferência em Santa Catarina, com políticos ali presentes, inclusive da nossa categoria, que foram eleitos, né? Nós começamos a articular uma frente parlamentar que já até nasceu no Senado Federal. Uma frente parlamentar para a gente estar discutindo a lei geral, né? Uma lei nacional que vai trazer os parâmetros para os estados e o Distrito Federal.
Então, é uma luta que ela está no seu começo, ela vai ser incessante por muitos anos ainda, né? Porque as outras forças policiais são forças mais antigas. E o nosso reconhecimento como atividades de segurança na Constituição Federal se deu em 2019, é muito novo, né? Então, já aproveitando isso aqui, eu gostaria de te convidar, se você tivesse um tempo, de vir participar conosco aqui. Porque com a sua colocação, né, de profissional do sistema penal, mas como mulher, vejo que é muito importante, depois de tudo que eu ouvi você falando aqui, né, extremamente capacitada, extremamente capaz, com já um conhecimento agregado de trabalhos passados, né, mas que você já trouxe aqui para a realidade atual. E com certeza você está aí porque você é capaz e merecedora. Só na sua fala até aqui, nós temos capacidade de ver isso em você, né? E se você pudesse vir participar conosco aqui no dia 28, já deixo aqui o convite em nome da AGPEM Brasil, do presidente Ferdinando Gregório, que seria uma honra a sua presença nessa mesa que vai estar discutindo aqui os futuros, coisas que você falou agora, né? De repente, uma simetria do sistema penal. Há muito tempo atrás, ali, quando ainda tomei conhecimento de certas diretrizes na faculdade de Direito, conversando com o professor, eu questionei de usar a simetria em âmbito de ação judicial, criar uma teoria jurídica. Aí ele me perguntou, mas vocês têm o sistema federal penal? Naquela época não tinha ainda, né? Porque o sistema é novo. Mas hoje nós temos. Então, com o sistema penitenciário federal, nós conseguimos trazer muita coisa numa regra geral, né? Numa lei geral, que os estados e o Distrito Federal acabam e que vêm a ter que adotar. Então, essa é a luta, precisamos de companheiros capazes, assim como você já demonstrou que é. E a Polícia Penal, ela não nasceu do Estado brasileiro. Ela é uma luta de categoria que começou antes da minha chegada no movimento sindical. Na verdade, eu cheguei nessa luta em 2009, né? Porque em 2007 eu passei a fazer parte do sindicato, do qual sou presidente hoje, como diretor jurídico. E somado a outros colegas e outros estados que começaram essa luta antes e que a gente também vai passar, e outros mais jovens, igual a você, logo no começo eu tive um contato com a Cíntia, que era do Sistema Penitenciário Federal, foi a primeira agente ali, mais outros colegas, né? Mas eu lembro muito da Cíntia. E assim, hoje tenho contato com o Gilvan, mais outros colegas também, e vocês fazem parte disso, estão no contexto com nós, né, com os estados, e fica o convite. Que legal, obrigada pelo convite, Gilson. Vou fazer o possível aqui, ver minha agenda se eu consigo participar, mas eu gostaria muito, inclusive, a gente sente, como eu disse anteriormente, a gente não pode ser ilhas, né? E eu sempre desafio, inclusive, a minha equipe a sair da caixa, a conversar, a se integrar, a interagir, a entender os outros, a dimensão dos desafios dos outros sistemas, né, dos sistemas estaduais, de entender a dimensão e os desafios das outras forças. E eu acho que essa luta da Polícia Penal, ela é de todos nós, né? Polícia Penal Federal, Polícia Penal de todos os estados. E com certeza, assim, eu gostaria muito de participar. Depois a gente conversa, ver se consegue acertar os detalhes e vamos ver se eu consigo estar aí com vocês, sim. Seria um prazer para mim, viu? Legal. Muito obrigado. Voltou, Aline. Voltou. Estava quase jogando o celular na parede. Parece que o Carlos travou agora, né? Carlos. Aline, se quiser falar, fique à vontade também. Tem mais alguma questão? Vocês têm quantos policiais penais no estado?
Hoje, a gente, com o projeto de transformação da regulamentação, no texto consta 38 mil policiais penais, mas na prática não existe, né? Esses são cargos vagos, cargos que aposentou, morreu, essas situações assim, mas o quadro na transformação é de 38 mil policiais penais. A população já ultrapassa 200 mil apenados, e os desafios aqui, eles são bem gigantescos, né, Aline? Eu fiz uma lição de casa em relação ao Estado de São Paulo. E eu gostaria de puxar a questão ainda para o lado das mulheres. Vou aproveitar a chance, tá, Gilson? Parece que ela travou de novo, hein? Travou. Tá me ouvindo? Não, travou. Carlos voltou. Gente do céu, que loucura. Gente querendo derrubar a gente aqui, viu? Ô, Carlos, a Aline vai fazer uma pergunta aqui. Nós estamos com 182 unidades prisionais no estado de São Paulo, das quais são 96 penitenciárias masculinas, dessas apenas 11 femininas, 44 CDPs, apenas uma feminina, 16 CPPs, no site consta 2 femininas, mas a gente já sabe que o Butantan está desativado para reforma, não sei se vão voltar ou não. 22 CRs, sendo apenas 4 feminino, um RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, que é misto, 3 hospitais de custódia, sendo um misto, e temos 2 CDPs em construção. Em questão do perfil feminino, vou falar da população carcerária. Eu lembro que quando eu entrei no sistema, o perfil ainda, assim, assumido era apenas das mulas. As mulheres que levavam as drogas para os maridos nos presídios, durante a visitação. E, de uma forma muito rápida até, a gente viu despontando algumas lideranças, algum comportamento já um pouco diferenciado, um papel um pouco diferenciado dentro das organizações criminosas. Isso foi revelado através da primeira mega rebelião de 2001, fevereiro de 2001, onde a central telefônica era responsabilidade de uma mulher. De lá para cá, a gente vem sempre pontuando de mistificação maternal da mulher, mesmo frente ao crime. Muitas ainda com a desculpa de que faço isso para sustentar minha família, estou ali para manter meu casamento, alguma coisa nesse estilo. Só que a gente já sabe, a gente tem sentido na pele, a gente tem acompanhado isso, que as mulheres elas estão adquirindo um papel importante dentro das organizações. Mas a gente não ouviu falar ainda de uma penitenciária federal feminina, a gente, ainda que mista. A primeira unidade feminina que foi construída no estado de São Paulo foi a PFC, a Penitenciária Feminina da Capital. Na época, quando ela foi inaugurada para abrigar apenas 7 presas, então a gente sabe que não é a quantidade de preso que faz um sistema, mas sim o seu perfil, a sua intenção, o risco que demonstra a sociedade. E nas prisões das mulheres hoje em dia, a gente tem descoberto muitas fazendo parte do Tribunal do Crime. A gente nós temos alguns nomes assim tão famosos, não tão famosos quanto Marcola, quanto Cego, quanto, enfim, outros, mas nós temos nomes imponentes dentro da população carcerária feminina. E de que forma, assim, você acredita que os olhares da liderança, né, os olhares do Estado em si, estará voltado para
estará voltado para assumir de fato que o perfil da mulher presa é outro. Que a gente precisa. Porque, Amanda, nós temos casos de agressões dentro das unidades femininas impactantes. E a gente tem um RDD agora que é mista há pouco tempo, mas a gente não tem nenhuma política que fala assim, não, a mulher, ela também faz parte disso, ela também é risco. É como se ela estivesse só chegando, só fomentando ali, mas ao mesmo tempo ela não é vista, ao mesmo tempo é tudo muito ainda subliminar, é tudo ainda muito... E o perfil de quem está aqui na ponta, a gente está sentindo o impacto disso. A gente vê também elas liderando, a gente também vê... É claro que eu não trabalho na inteligência, não sei ao fundo o que é isso dentro de uma facção, de uma organização, mas lá na ponta eu sinto que o perigo existe, né? O perigo... Existe alguma intenção de uma política voltada para a mulher presa, voltada, assim, a alguma disciplina um pouco mais rígida, um presídio? Se pensa nisso, se cogita isso, ou ainda não? Delicado tema, viu, Aline? Vou tentar ser breve, mas ele precisa ser desdobrado. O Sistema Penitenciário Federal, ele já custodiou mulheres. Lá no passado já teve ingresso de algumas mulheres no Sistema Penitenciário Federal. As penitenciárias federais, elas não têm na sua estrutura, hoje, condições físicas de acolhida de mulheres. Visto que, assim, não tem maternidade, não tem uma estrutura pensada para atenção à saúde da mulher, né, da mulher custodiada. Então, passou a se consensuar que o Sistema Penitenciário Federal não é um ambiente adequado para a custódia de mulheres, né? Então, o que a partir disso se tem, né? Alguns estudos com relação ao perfil das mulheres dos sistemas penitenciários dos estados, né? Estudos que vão apontar lideranças que estão em quais escalões da organização criminosa, em que hierarquia e etc. E que até hoje a gente ainda não conseguiu avançar para ter assim, olha, a gente tem mulheres de fato nos principais postos, e eu estou falando só de organizações criminosas, tá? Lideranças de organizações criminosas, não de eventos acontecidos de violência dentro de presídios, que também é um dos fatores para a inclusão no Sistema Penitenciário Federal. Mas com relação a lideranças de organizações criminosas, em alto escalão, não teria ainda no Brasil, não teria, estou falando assim de estudos, teses de dissertação de mestrado, teses de doutorado, que apontam um pouco desse tema, né? A gente não teria. Agora, como eu disse, né, o estudo é algo importante. Agora, essa consideração que a gente tem na ponta e na vivência nas penitenciárias femininas, né, quem atua nessas penitenciárias tem, de fato, no último período, levantado muito esse tema conosco do Sistema Federal. E isso tem me colocado, inclusive, esse pensamento que a gente precisa ter uma estrutura um pouco melhor, uma metodologia melhor de observar esses perfis, né, para saber se de fato o Estado brasileiro precisaria acolher uma penitenciária de caráter, construir uma penitenciária federal feminina, né? Hoje não tem esse projeto no Sistema Penitenciário Federal. Já passou por esse debate, já teve algumas sinalizações, seria possível? Seria possível ter uma penitenciária feminina federal, né? Em que pese, e aí quero fazer essa reflexão, por isso que eu disse que é um assunto um pouco delicado, que a primeira estratégia que nós temos no Sistema Penitenciário Federal de alocação é tirar o preso do local de incidência que ele tem na organização criminosa. Então, o preso, aqui, né, exemplificando, um preso do Rio Grande do Sul vai ser custodiado lá em Rondônia, um preso lá do Amazonas vai ser custodiado em Catanduvas, por exemplo, né? Estou dando só exemplos aleatórios para dizer que uma das primeiras estratégias de alocação é tirar a possibilidade desse preso de contato com os seus organizados, né? Isso, no que se refere à ótica da custódia das mulheres, é um pouco mais delicado, porque a gente sabe, né, de todos os estudos e de todo o conhecimento empírico, que as mulheres são as que mais sofrem, inclusive em situação de cárcere, pelo abandono, né? Abandono familiar, não recebe visitas. Como é que ficaria a situação de mulheres gestantes, mulheres com filhos? Ou a gente precisa...
se a gente tiver uma penitenciária federal feminina em determinado local do Brasil, essa separação geográfica da mulher com o seu espaço, com o seu território, pode ter um impacto na vida dessas mulheres um pouco mais delicada do que o impacto que é com os homens, visto que a assistência que os homens têm historicamente no sistema prisional é uma assistência muito mais elaborada do que as mulheres, no que se refere a visita, alimentos, enfim. E estou falando do sistema estadual, né? Geralmente os homens são mais acolhidos e mais assistidos por parte de seus familiares do que as mulheres. Então, são temas que vão precisar caminhar, Aline, sob a minha ótica, sobre 2 pontos. Esse ponto de observar a peculiaridade da custódia de mulheres no sistema prisional e o ponto de entender se, de fato, o Brasil tem presas para ocupar esse tipo de vaga, ou se a gente passaria a ter, por exemplo, que me preocupa muito, ter inclusões com fatores que não são, de fato, perfis para estarem no sistema penitenciário federal, né? Então, é uma coisa bem de perfil, assim, que eu acho que quem atua, né, como vocês que atuam no sistema prisional dos estados, nas penitenciárias femininas, a gente precisaria ter uma metodologia nacional para fazer uma pesquisa, de fato, melhorada sobre esse perfil, né? Para a gente poder ter uma decisão mais acertada, assim, né? Porque é um tema um pouco delicado, assim, sob minha ótica, né? Delicado porque ele precisa ter uma decisão estratégica, mas muito acertada, porque ele pode ocasionar outros desdobramentos, assim, ruins para a gente, né? Para a sociedade como um todo. Então, acho que é um pouco da minha opinião sobre o assunto, tá, Aline? Minha opinião, só disso, tá, gente? Essas falas, estou deixando nítido, né, que são opiniões da Amanda, diretora, não é uma estratégia do órgão, não há nenhum estudo formal sobre isso, tá? Estou compartilhando um pouco da minha opinião nesse bate-papo aqui com vocês, tá bom? Falando da Amanda, né? Da Amanda. E a segurança da Amanda? E o dia a dia da Amanda? Amanda. O pessoal briga comigo porque eu sou patinadora, né? O pessoal fica preocupado que eu saio pelas ruas aí patinando. Mas é uma segurança reforçada, né, para todas as autoridades do sistema penitenciário federal. Tem uma política bastante rígida de segurança pessoal, né? Tem muitos protocolos que a gente segue. E aí é evidente que todas as pessoas que são diretores, tanto dos estados quanto do sistema federal, sabe que precisa tomar algumas medidas, alguns cuidados, né? Visto que as nossas decisões, a nossa caneta aqui, ela tem a capacidade de alterar determinadas condições sobre as pessoas que estão custodiadas, né? Que estão sob nossa tutela. Então, é uma responsabilidade grande, né? Uma responsabilidade que a gente tem que ter conosco mesmo, dentro das iniciativas pessoais de cuidado, mas o órgão também tem uma política bastante avançada, bastante elaborada de proteção das autoridades, assim. Então, a vida segue, a gente sempre tenta manter algumas rotinas normais, mas é evidente, a gente tem o cuidado redobrado, sim. Minha gente, olha só, já estamos com mais de uma hora de bate-papo aqui. A gente sabe que a Amanda tem bastante trabalho, tem muita coisa, né? A gente quer agradecer demais mesmo a participação da Amanda, mas antes de se despedir, eu gostaria, Amanda, que você falasse um pouquinho aí, né? Que tipo de conselho você daria hoje, né, especificamente para as mulheres, né, as policiais penais de todo o nosso país, né, para vencer as dificuldades, para crescer na carreira, né, para se superar e para superar os desafios, né, impostos aí no dia a dia nas unidades prisionais? Eu não sou uma pessoa muito motivacional, assim, eu não sou assim, muito coach para dar muito. Porque realmente a dureza da vida da gente, né, das mulheres, do acordar ao anoitecer, a gente sabe que a gente enfrenta, e cada uma de vocês que estão me ouvindo, me assistindo, sabem, né, das suas lutas, das suas dificuldades. Sobre o sistema prisional, é sempre a gente chegar e saber que tudo é nosso, todos os espaços são nossos.
Todos os espaços a gente pode atuar, a gente pode disputar e a gente pode vivenciar. Então, se tem algo que eu levo sempre para minha vida, é sempre me olhar e me observar nos espaços, fazendo X, Y ou Z coisas, né? É justamente entender que tudo é para as mulheres, tudo é possível para as mulheres, né? Então, mais do que um conselho para as mulheres, é o conselho para os nossos companheiros, para os nossos colegas, que são a maioria, né? Colegas, assim, entendam isso. As mulheres, elas estão para somar, elas não estão para dividir ou para fazer disputas infundadas. Elas estão para somar com seus conhecimentos, com seus saberes, com as suas vidas, com as suas capacidades, né? E a minha equipe aqui eu sempre oriento, vamos facilitar o acesso das mulheres, tanto numa escolta, o acesso das mulheres para dirigir uma viatura, o acesso das mulheres na vivência, o acesso das mulheres ao curso, à operação. A vida delas precisa ser ajustada para que elas estejam aqui. Vamos ajustar um pouco o nosso ambiente de trabalho para que elas possam trabalhar conosco, né? Então, assim, é um desafio a gente estar nesses espaços. O espaço da penitenciária, por exemplo, não é um espaço nada acolhedor para as mulheres. De todas as políticas, por exemplo, vou usar uma de exemplo bem aleatório, política de amamentação continuada ou de livre demanda em ambiente de trabalho, né? No sistema penitenciário não é possível ser realizado para nós mulheres, né? Como que vai colocar as crianças no contato com esse ambiente, né? São entraves, citei esse exemplo, mas só para dizer que são entraves e dificuldades muito inerentes à especificidade do sistema penitenciário. Por isso que, mais do que falar com as mulheres, que são essas guerreiras do dia a dia, que são as guerreiras que saem de casa, vão para o plantão, dividem esse espaço com os homens, ou estão em penitenciárias femininas e conseguem manter, organizar, dar diretriz, orientar, mas com os nossos colegas, facilitar o espaço das mulheres, facilitar o local de trabalho. Entender as mulheres como sendo pessoas que são capazes, tal qual os homens, e nem por isso elas precisam ser comparadas aos homens. São mulheres competentes que passaram no concurso público e fazem exatamente o que vocês podem fazer. Então, se a gente fizer juntos e fizer de forma respeitosa, a gente vai construir igualdade. E se a gente constrói igualdade para todos e para todas. Eu sempre digo, geralmente, eu não sou, na minha família não tinha policiais, mas no geral, assim, eu vejo, né, que nas famílias sempre a filha ou o filho se referencia no pai, né, e na mãe, vai ser policial também, né? Então, sempre pense, qual é o ambiente que vocês querem que a filha de vocês encontre no sistema prisional quando ela for policial penal? Qual é o ambiente, qual é o espaço de atuação e como será a entrega? Como a gente vai entregar esse sistema prisional no que se refere a acolhimento para as mulheres, para as próximas gerações? Então, esse é o desafio. E para as nossas companheiras, para as nossas colegas, desejar que o Dia das Mulheres seja esse momento de celebração, mas que o mês todo a gente também possa ficar provocando essa reflexão nos nossos ambientes de trabalho, que a gente também possa ajudar a construir uma sociedade igual a partir de nós mesmas, né? E que, assim, a gente também elimine um pouco essa necessidade de estar sempre na disputa, né? Eu acho que a disputa da nossa vida já é uma disputa muito desafiadora, né? Então, espero que os próximos anos e a próxima geração não precise fazer tantas disputas como nós fazemos, né? Tantas disputas cotidianas, né? E possa, assim, trabalhar como sendo mais um elemento, mais um fator feliz da vida das mulheres, né? Então, são os meus desejos para o Dia das Mulheres aí para vocês do estado de São Paulo, para todas as mulheres do Brasil, especialmente para as profissionais, policiais penais, as profissionais que são técnicas, que são especialistas, que são da área das assistências, que igualmente sofrem as dificuldades no sistema prisional. E agradecer demais esse convite, foi muito legal participar com vocês. Espero ter outras oportunidades e espero conhecê-los em breve pessoalmente. Aí, minha gente, legal, hein? Bacana. Eu vou aumentar o prazo. Eu disse que ficaria uma semana, mas eu já ficaria um mês aqui, viu, Amanda, conversando, viu, com você, viu? Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí a todo o pessoal, né? Aos superiores, né? Ao gabinete. Obrigado à sua assessoria, gentilmente atendendo a gente.
Muito obrigado mesmo, está de parabéns. Você, Amanda, é um orgulho para o sistema prisional do Brasil. Você é um orgulho do Brasil, viu? Muito obrigado pela sua participação e um minutinho aí para as suas palavras finais. Ai, fico até emocionada, de verdade, assim, obrigada. Estou muito feliz de participar com vocês. Eu acho que falando para a gente que a gente se entende, né? Entende o quanto a gente dedica nossas vidas para esses espaços de atuação, esses espaços de trabalho, o quanto a gente gosta do que a gente faz e o quanto a gente se sente irmanados, né? O quanto um policial penal lá de São Paulo é tão irmão meu quanto um colega aqui que trabalha comigo do meu lado, e quanto a gente se sente responsável por esse sistema, né? Agradecer a Aline, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela pessoa que você é. Gilson, força, luta aí nesse sindicato glorioso, viu? Um abraço para toda a diretoria. E, por fim, desejar aí que todos os policiais, todas as policiais penais do estado de São Paulo tenham muito sucesso nessa empreitada da regulamentação da carreira. Estamos juntos e juntas. Tomara que a gente consiga, em breve, ter notícias boas de valorização Brasil afora. E a gente vai avançar, viu, gente? A gente vai avançar e vai avançar muito, porque a gente chegou até aqui não foi por acidente não, viu? Foi por muita luta, foi por muita disposição daqueles que nos antecederam e dos que estão lutando até agora por nós e por nós mesmos que estamos aqui. Então, não foi por acidente, a gente vai seguir lutando e não tenho dúvidas que nós vamos ter uma carreira, uma estratégia de política penal no Brasil baseada nos policiais penais que vai ser assim, ó, brilhante, vai ser para impactar o mundo, não tenho dúvidas, viu? Então, um abraço para todos vocês. Agradeço demais o convite e eu sigo à disposição. Tá joia? Valeu, gente. Valeu. Tá aí. Muito obrigado também a Aline pela participação. Obrigado, Amanda. E eu vou continuar com o Gilson agora em um outro tema. Valeu, Amanda. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Valeu.